Obrigado, viu? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos vocês por uma vez mais estar aqui na casa do Pai, adorando ao seu santo nome. Meus agradecimentos a Deus, a vida do pastor José, pastora Vera, presbítero Milton e todos os irmãos que estão aí na retaguarda. Abram as vossas Bíblias no texto pelo qual foi escolhido pelo anjo da igreja. Vamos falar hoje sobre este paralítico e também sobre João, que escreve esta passagem para que possamos observar e receber a palavra de Deus. Evangelho de João, o amado, capítulo de número 5, vamos ler verso 1 até o 9. Amém, igreja? Glória a Deus. Vou estar lendo. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, algumas versões alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Amém? Somente até aqui a igreja pode tomar os vossos assentos. Queridos, estamos diante de um evangelho que, diferente dos outros 3, conhecido como evangelhos sinóticos, o quarto evangelho que testemunha ou representa e nos deixa escrito João, o discípulo a quem estava próximo de Jesus em suas maiores feitas, em seus maiores milagres. É por isso que é de costume da igreja, quando se tem poucas pessoas no culto, dizer: só veio Pedro, Tiago e João. É porque verdadeiramente este discípulo ao qual escreve este texto era um discípulo muito íntimo, que teve o prazer e o privilégio de repousar o seu peito sobre a sua cabeça, sobre o peito do nosso amado Jesus. Eu vou relatar um pouco acerca dos 4 capítulos, bem rápido, para dar uma introduzida, e em seguida nós vamos entrar naquilo que Deus ministrou ao meu coração. O primeiro capítulo deste livro, o escritor João, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos relatar tão somente e bem atentamente a forma como que o nosso Cristo, tão divino, tão humano e também tão 100% Deus, teve o privilégio, mesmo estando com Deus lá no princípio, na criação de todas as coisas, aonde no verso 1 ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. A palavra que trazia vida é a mesma que continua efetuando e operando no nosso meio, nos tempos chamado hoje. É por isso que a Bíblia nos ensina que Ele é o alfa, o ômega, Ele é o início e o fim. Ele estava antes, está agora e estará depois. Este homem responsável por 5 representatividade, as 3 cartas de João, este contexto de João e os livros das revelações, ele vai ser bem preciso ao falar no verso 14 do capítulo 1, que o verbo habitou no meio de nós, cheio de graça e de poder. E o mover e o agir do nosso Jesus nunca foi por acaso. Jesus nunca esteve em algum lugar só por estar. Também nunca se direcionou a nenhum outro lugar que não fosse para cumprir algum propósito direcionado pelo seu Pai, para aqui na terra testificar quem Ele era,
da onde ele tinha vindo e qual era o seu objetivo nessa terra. No capítulo de número 2, Jesus, juntamente com seus discípulos e sua família, é convidado a ir a uma festa, aonde ele realiza ali o seu primeiro milagre. Todos nós conhecemos e sabemos que é a festa das bodas de Canaã, aonde após acabar ali a alegria daquele povo, aquele vinho, a mãe de Jesus chega: Senhor, o vinho acaba e tu não fazes nada. Jesus dá ali uma cortada nela e diz que tenho eu contigo, mulher, não é chegado a sua hora. E nós de antemão já aprendemos uma lição com esta parte deste texto. Jesus, ele não é obrigado quando queremos ou quando falamos. Ele não é obrigado a se mover ou agir porque nós falamos, pedimos ou queremos. Ele age no tempo certo e faz tudo perfeito para a glória do santo nome do Senhor nosso Deus. Interessante que após a mãe dele dar uma ordem, faça tudo quanto ele mandar, ele vai pegar ali aquelas talhas pesadas que estão abastecidas de água e vai direcionar até os mestres-sala para provar. E quando eles provam aquela água, ela havia sido transformada em vinho. E o interessante é que eles, ao degustar, ao beber aquele vinho, eles observam que aquele vinho era melhor do que o primeiro, ao qual havia sido oferecido em todas as festas. E eles testemunham: ora, normalmente as pessoas oferecem o bom primeiro e depois aquilo que é ruim depois, porque o povo já está farto, já está saciado. Mas nós aprendemos algo da parte de Deus: não importa se for antes ou depois, tudo que Deus faz na minha e na tua vida é o melhor que Ele tem a fazer sobre o momento, sobre a hora e sobre a oportunidade. Não é questão que está demorando na minha ou na tua vida, é questão que Ele está preparando o melhor para mim e para você. E ainda que seja no fim, Ele tem o melhor para a minha e para a tua vida. Após operar este milagre, Jesus ali em seu contexto do capítulo de número 3, a palavra de Deus não fala que um homem por nome de Nicodemos, principal ali da sinagoga, um homem instruído, um homem conhecedor, um homem que tinha ali a letra dentro do seu coração, a letra dentro da sua mente, um homem sábio que determinava, que falava, que estava assentado entre os grandes. Agora a Bíblia nos relata que este homem vai ter de noite com Jesus. Nicodemos está parecendo aquele povo que quando quer mudar, muda de noite para a vizinhança não saber, muda escondido na calada para ninguém ver que ele está indo embora. Nicodemos estava tão somente indo ter com Jesus à noite, porque ele não queria que ninguém visse que ele estava indo ali atrás daquele que estava crescendo em fama, em poder, em milagre, em virtude, em glória. Talvez por medo de perder a sua posição, talvez por medo, por pensar o que os seus companheiros iriam pensar a respeito dele. Mas uma coisa é certa: quando Jesus começa ali a ensinar, a ministrar e orientar aquele homem, ele fala: Jesus, sabemos que só alguém da parte de Deus pode realizar este milagre, então somente o Senhor tem algo da parte de Deus. Então Jesus vai dizer para este homem, bem claro e bem reto: quem não nasce da água e do Espírito não tem parte no reino de Deus. Eu vou rasgar algo aqui para nós entendermos: o reino de Deus é discernido espiritualmente. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 2,14: as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. O homem natural não entende. Não adianta ler de Gênesis ou Apocalipse se não tiver a presença, o Espírito, e Cristo estiver na sua vida, é somente mais um sepulcro caiado. Está cheio de gente formal, mas que não tem a forma do céu. Está cheio de gente que está cheio de conhecimento, mas não tem sabedoria. Tiago vai dizer: se está faltando sabedoria, peça a Deus que do alto céu nos conteste. Não é nada sobre a letra, é sobre estar apto a receber a sabedoria do céu. Não é nada sobre teologia, é sobre ciência e faculdade do céu. O Evangelho é sobre permitir-se deixar
Deus fazer sobre a mim, sobre a tua vida, porque se o Espírito sair, a Bíblia se torna somente mais um livro em cima da estante. É por isso que Pedro ensina: crescei na graça e no conhecimento. Existe um equilíbrio entre buscar e estudar. Tem que ter a presença que nos orienta. Eu imagino a cabeça de Nicodemos. Eu estudei tantos anos, eu busquei tanto conhecimento, e eu não consigo compreender essas coisas. E Jesus, para terminar de cortar o fio da meada, ele diz: se eu te falo de coisas terrenas e não entende, quem dirá se eu falar das coisas do céu? Você é privilegiado, porque além de ouvir você sente, porque além de ler você entende. É como João disse em Apocalipse: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Surdo não ouve, morto não fala, cego não enxerga. É por isso que nós temos que levantar a mão e reconhecer a Jesus como nosso Senhor, porque Ele pega um homem pobre, pecador, falho, assim como eu, põe as suas mãos, cura, liberta e transforma, e dá um banho de unção, de poder e de milagre, e justifica diante desta sociedade. Sabe para quê? Para confundir a toda e qualquer sabedoria humana. O segredo é só se abrir e deixar Jesus trabalhar. Jesus não quer ninguém pronto, Jesus não quer ninguém perfeito. Ele quer com as suas boas mãos perfeitas de poder e de sabedoria moldar a tua vida. Todos os dias temos que crescer, evoluir e permitir que Deus opere sobre a mim, sobre a tua vida. Não adianta entrar por essas portas com o coração fechado, não adianta entrar por essas portas com birra do pastor, não adianta entrar por essas portas olhando o problema. A igreja de Jesus Cristo é chamada para ser solução, para trazer resposta. Nós respondemos e o céu envia, nós adoramos e a unção desce. O culto é racional, é eu e você que prestamos este culto. Nicodemos não entende, fica perdido, mas os pequeninos de Jesus sabem que esta é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. O primeiro sou eu. Tem mais um aí? O primeiro sou eu. Eu quero ver se tem mais adorador esta noite. Eita Deus. Mais uma vez, Jesus ele vai na fonte de Jacó, vai ter um encontro com aquela mulher que antes dela chegar ele já estava lá, e sabendo que ela viria até ele, porque Jesus não anda por andar e nem se move por se mover. Em tudo existe um propósito. Quando ele está ali assentado àquela fonte de Jacó, ele fala para os seus discípulos: vai até a cidade fazer compra. Mas Jesus não precisa de dinheiro para prover a comida, o alimento, porque tinha 5 pães e 2 peixinhos, e a multidão se assentou e ele multiplicou. Ou seja, era uma estratégia do céu para não constranger a fé daqueles discípulos que estavam ali a ver um homem e ainda mestre se relacionar com uma mulher samaritana. O contexto judaico não permitia que judeu conversasse com o samaritano, e muito menos mestre se relacionasse com alguma mulher. Era o homem da casa que tinha que ensinar a sua senhora. Mas ali Jesus dispersa aqueles homens para poder chegar para ela e operar um grande milagre, quebrando o protocolo, alcançando uma cidade, mudando o histórico que havia de separação. Você não entendeu, mas eu vou explicar. O que Jesus fez em Samaria, Ele fez na minha, na tua vida. Ele derrubou todo o muro de religiosidade para pregar a sua graça, o seu favor imerecido. Porque Ele olha para aquela mulher e diz: disseste bem, tu não tem marido, já teve 4 e este também não é seu. Ou seja, Jesus conhece o seu profundo e o seu oculto, e tudo Ele sabe. Mesmo assim, Ele não te olha pelo que você faz, mas sim por aquilo que Ele quer fazer na minha, na tua vida. Se fosse eu e você diante de uma prostituta aqui, eu tenho certeza que o olhar seria constrangedor.
A igreja não está preparada para lidar com o traficante, com a prostituta, com o drogado. São poucos os casos, e eu louvo a Deus porque nesta igreja tem esta obra, tem este trabalho. Mas se entrar um travesti, um homossexual aí dentro, a igreja fica pesada, o povo perde o foco, perde o propósito. Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele não te chama pelo pecado, Ele te chama pelo teu nome e coloca em lugar de honra um nome novo, como está escrito em 2 Coríntios 5,17: eis que faço todas as coisas novas. Deus tem tempo novo para a vida de crente. Nesta noite o nosso Deus ainda muda a história, ainda resolve o problema e dá jeito na nossa situação. Ela diz: tu és maior que Jacó nosso pai. Jesus disse: se tu soubesses, mulher, a quem tu estás, podendo a oportunidade de servir esta água, eu tenho da água que você bebendo jamais tornará a ter sede. Lá fora você bebe, você se alimenta e sente necessidade de novo. Mas uma vez provado, experimentado, pisado no santo do santo, em outro lugar nós não sabemos viver. Sabe por quê? Há um rio que desce do sublime alto trono de glória, de água, de virtude, de poder, que nos envolve, nos move para continuar perseverando, persistindo, independente do que estamos passando ou vivendo. Alguém já tentou ficar longe da presença? Eu vou descansar, eu vou tirar um tempo da igreja, porque as coisas parece que quanto mais eu faço, mais difícil fica. Eu já fiz isso, irmãos. Eu já tive tempos na igreja que eu olhava assim e falava: eu não concordo com isso. Eu arrumava emprego para poder fugir da minha responsabilidade na casa de Deus. Eu ia trabalhar de segurança, ia trabalhar de manobrista, e sabe o que eu arrumei? Doença, arrumei um esporão no calcanhar. Tive que retroceder o meu coração e reconhecer que não é tudo do meu jeito, que até mesmo naquilo que eu não quero, não acho, Deus trabalha para nos moldar. Não é do meu e do teu jeito, é da forma que Deus quer e permite, e em tudo Ele tem um propósito. Em seguida, Jesus ele volta para Galiléia, e agora ele vai operar um milagre. Ele vai curar o filho de um oficial do rei. E após realizar este milagre, olha o que ele disse para aquele povo: se por acaso não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum creres. E essa é a geração que tem adentrado dentro das igrejas e enchido os cultos para participar de campanhas. Campanhas essas que colocam o homem no centro de todas as coisas e tiram a honra e glória e o louvor do nosso Deus. Campanha essas que querem colocar o nosso Cristo contra a parede. Campanha essas que querem determinar, que querem impor, que querem decidir, que querem mandar, que querem dizer e fazer aquilo que Deus tem que fazer. Porventura pode a criatura contender com o Criador? Porventura podemos nós escolher a forma, o momento ou o jeito que Ele tem que operar nas nossas vidas? Se até mesmo o ímpio, o Deus criou para o seu devido propósito. Quantas das vezes nós queremos nos lançar diante de algum propósito, de algum ato profético? Eu não sou contra isso de maneira alguma, apoio, acho bênção, acho maravilhoso, contanto que venhamos e entendamos que devemos lançar o nosso pão sobre as águas, e depois de muito tempo nós o acharemos. Na hora que o céu se abre, não tem nada na terra que impeça o milagre de acontecer. Agora Jesus ele vai ir para Jerusalém, e no começo desse texto eu já observo a forma sobrenatural de Jesus se mover no meio, no tempo que ele estava presente, encarnado em nosso meio. A Bíblia fala que havia umas festas dos judeus, mas não fala que festa era essa. Jerusalém é uma cidade sitiada, assim como todas
as províncias, porque havia muitas guerras, havia muitas invasões, como nós vemos lá que Naamã vencia muitas guerras, invadindo ali o território de Israel. E ao observar e entender a cidade de Jerusalém, nós vemos que nela existe 12 portas, ou seja, havia 12 acessos para estar ali diante desta festa. E o interessante é que Jesus, ele poderia ter entrado por qualquer outra porta, ele poderia ter ido por qualquer outro caminho, mas não. Jesus, ele decide entrar por esta porta chamada Portas das Ovelhas. E por vontade própria, por vontade absoluta, plena e soberana, ele já estava indo de encontro àquele homem antes mesmo dele sequer imaginar. E aprendemos que Jesus, ele não é movido por prazeres momentâneos, ele não é movido por coisas que o envolvem ali naquele momento. Porque, para te falar a verdade, se tivesse que escolher um crente do século 2021 entre ir para uma festa celebrar ou ir visitar um enfermo desconhecido que nunca viu, com certeza nós iríamos pensar: ele não vai morrer hoje, amanhã eu vou. Já esperou tanto tempo. Pensamento natural, pensamento lógico. Porque nós, como seres normais, nós gostamos mesmo de comer, de se alimentar bem, de ter um momento em família. Isso não é pecado. Então Jesus, ele vai de encontro a esta porta, e chegando neste tanque, e chegando diante daquela situação, a Bíblia nos fala que ali havia 5 pavilhões, ou resumindo, traduzindo, 5 varandas ou alpendres, onde se acumulavam multidões de pessoas. Eram coxos, cegos, paralíticos. Eu quero acreditar que havia pessoas até mesmo que tivesse talvez uma febre, ou talvez uma lepra, porque o contexto judaico não permitia que o leproso se envolvesse. Mas no momento de desespero, sabendo que ali acontecia uma ocasião especial, é tudo ou nada. Assim como aquela mulher foi e entrou por debaixo da multidão e tocou nas vestes de Jesus, quando estamos precisando de um milagre, fazemos coisas improváveis para obter esta bênção diante do nosso Senhor. Eu fico imaginando a hora que Jesus chega diante deste paralítico, e fico observando como estava o pensamento daquele homem, porque por mais que ele estivesse acamado, ele via e enxergava. Imagina, irmão Iraldo, todos os dias você vir para um culto durante 38 anos e ver sempre alguém recebendo um milagre, e saber que ao seu redor tem uma multidão de pessoas que talvez em uma condição mais favorável para receber esta bênção, sendo contemplado por uma virtude do céu, por um costume que ali acontecia. A Bíblia fala que naquele lugar descia um anjo de tempo em tempo. A Bíblia não fala o tempo, mas ele descia de tempo em tempo e operava um milagre. E o primeiro que alcançava essas águas, ele era sarado ou curado de sua enfermidade. Agora, para reparar a disputa, a briga que não deveria ser, para poder alcançar algo que nós recebemos num tempo tão gracioso como hoje, muitas das vezes, mesmo estando quebrado, mesmo estando omisso, mesmo estando indecente, porque obter milagre diante de Cristo não é sobre o que fazemos. Eu sou sincero a dizer, dízimo, ele não compra a bênção. É
favor imerecido, é graça, não se explica. Jesus quer fazer, Ele faz, pronto e acabou. Não é porque nós vemos do culto todos os dias que Ele vem e faz, não é porque nós dizimamos que Ele vem e faz. Ele faz porque Ele é Deus, e a sua palavra diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Agora Jesus está diante deste homem ao qual a Bíblia não revela o seu nome, e Ele vai dizer: queres ser curado? Meu irmão, digamos que nós estamos aqui, Deus o livre, com uma doença que a medicina não pode resolver, ou então nós já tentamos de todas as outras formas, mas não conseguimos obter êxito. Se chegar para um cego e perguntar: quer ser curado? Ele vai falar: claro, eu preciso enxergar. Mas a resposta deste homem nos mostra o quão fragilizado e debilitado ele estava ao querer mapear a forma como ele deveria receber este milagre da parte de Deus. Olha a resposta deste homem, vamos comigo. Ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E ainda teve mais resposta: pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Ele cegou naquele movimento, e de uma forma ou de outra, por esses 38 anos, ele dependeu de alguém que o levasse até o milagre para ser contemplado da parte de Deus. Mas eu tenho algo da parte de Deus para te dizer: quando chega a hora de Jesus operar o milagre na minha, na tua vida, não depende da esquerda, da direita, não depende de quem pode andar, de quem tem mão, de quem tem braço. Quando ele chega diante da situação para resolver o problema, até aquele que está morto tem que ouvir a sua voz e ainda é chamado pelo nome. Quando Jesus chega, não adianta querer dar desculpa, porque o que este homem foi dizer: eu não tenho ninguém que me ajude. Você pode estar sozinho, estar abandonado, estar esquecido, estar desesperado, mas esta noite Jesus lembrou de você, e diante deste tempo de sofrimento e de dor, Ele chega e diz para ti: levanta-te e anda, pega a tua cama e segue adiante. Mas algo eu tenho aqui para te dizer da parte de Deus: não vai vir da esquerda, não vai vir da direita. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu e o teu socorro vem do Senhor, o Senhor Jesus Cristo Nazareno, homem simples, de pisaduras de marca, mas que carregava dentro de si a divindade da Trindade Celestial, com o poder de operar poderosamente sobre a minha e sobre a tua vida. E agora eu começo a chegar onde Deus colocou no meu coração. Na mente daquele homem, ele pensava que Jesus ia chegar diante dele, ia pegar ele, esperar o anjo descer, a água ser agitada e ele alcançar o milagre. Um pezinho, né, irmão? Um pezinho vai. Irmãos, o homem estava tão cego que ele não reconheceu a divindade do Cristo ressurreto diante dele. Jesus não estava perguntando o que impedia ele de contemplar o milagre. Jesus estava dizendo: eu cheguei, é hoje, chegou a sua hora, é hora de virada, a tua história vai mudar. Quando Deus lançar uma palavra sobre a tua vida, não duvide, guarde ela no teu coração, porque Ele chega para cumprir, Ele chega para contemplar. Ele não chega para perguntar qual é o teu impedimento, qual é a tua luta, qual é a tua dor. Ele chega para dizer: o choro está acabando, é tempo de se alegrar. Não era 38 dias, era 38 anos. Eu não sei o tempo que você está passando pelo processo, mas eu sei de uma coisa: basta uma palavra da parte de Deus e a história muda, o cativeiro vira e as coisas acontecem.
Talvez você esteja olhando, mas eu não estou enfermo, as minhas pernas estão boas, mas eu não sei qual é a enfermidade que está assolando a sua vida. Eu não sei se você está coxo espiritualmente, eu não sei se a sua mente está cauterizada, mas eu sei que nesta noite Jesus chega, independente de qual seja a situação, Ele tem o poder para resolver. Mas não é como queremos, é como Ele quer. Jesus não usou as mãos, Jesus não tocou nele, Jesus só disse. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Agora eu começo a ministrar o que Deus ministrou na madrugada ao meu coração. O que tem de pessoas dentro da igreja coxos espiritualmente, pessoas que a sua mente não consegue mais ter a concepção que existe no poderio da palavra de Deus, pessoas que têm perdido a consciência do poder que existe de efetuar a palavra de Deus dentro do nosso ser. A Bíblia nos fala em Lucas capítulo de número 7, do verso 1 ao 10, que havia um homem que era ali principal centurião, cuidava ali de 100 soldados, ele tinha um dos seus criados, estava enfermo. A Bíblia nos fala que este homem, ele pega os seus anciãos, pega ali as pessoas e manda ir atrás de Jesus. Encontrando Jesus, este homem esses homens pega e começa a direcionar ele até aquele centurião. Chegando Jesus a metade do caminho, aquele centurião pega e fala para os amigos dele: vai lá e diga até Jesus que eu não sou digno que entres na minha casa, basta uma palavra e o meu criado será curado. E assim foi feito, porque ele disse: eu sou homem sujeito à autoridade, eu digo, isto acontece, eu mando, eles obedecem. Eu sei que se o Senhor enviar uma palavra, eu serei curado. E hoje Deus vem aqui para te dizer: basta uma palavra e a história muda. A Bíblia fala que a palavra, ela é uma espada de 2 gumes mais penetrante, entra na medula, nos ossos, nas almas, para alinhar o ser humano e cumprir o seu propósito. Um homem bom que cuidava das coisas de Deus, um homem que operava ali, ajudando a construir a sinagoga. A palavra chega, alcança, cumpre o seu propósito. Eu tenho algo de Deus para dizer para as nossas vidas. Sabe como é que ficamos coxos espirituais? É quando o Senhor nos coloca no lugar de honra, porque não existe crente no deserto coxo, não existe crente no processo coxo. Sabe por quê? Se ele não orar, ele não aguenta, ele morre. Mas quando estamos diante do palácio, quando estamos diante do lugar de honra, tem quem nos serve, está tudo confortável, não tem tempo de guerra, o povo está nos servindo, é tudo acomodável. Mas eu vim aqui da parte de Deus para te dizer: cuidado que o palácio acaba, esta hora cessa. E se for preciso, Deus te tira o chão para não perder o teu coração. Se for preciso, Deus te chacoalha para colocar no centro da vontade de Deus. Tem muita gente invertendo os princípios e andando a passos largos para uma paralisia espiritual. É tempo de despertar, é tempo de se levantar e entender que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Por que que quando vai tudo bem, nós nos acomodamos? Por que que quando os celeiros estão fartos, nós relaxamos? Irmãos, eu falo isso que eu estou há 1 ano e meio nesta pandemia, vivendo pela fé. Eu falo isso porque eu estou há 1 ano e meio, e se eu não orar, a cabeça fica maluca. Já beba para mim, está aqui? Obrigado. Eu falo isso, irmãos, por testemunho próprio.
Eu não vim aqui, eu não sei da vida de ninguém. Eu falo isso porque eu estou há 1 ano e 3 meses subindo, descendo monte, orando nas madrugadas. Um dia trabalho, outra semana não vê nada, chora, geme, esperneia, mas estou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu sei que se eu estivesse no palácio, talvez eu estivesse dormindo, não estaria orando. Talvez se eu estivesse com tudo pago, com as contas em dia, eu estava viajando. Talvez se as coisas estivessem boas, eu estivesse caminhando para uma paralisia espiritual. Mas Deus sabe como faz, Deus sabe como opera. Ele não vai te perder, Ele não vai te deixar morrer. Esta noite Ele vem aqui para te dizer: se posiciona, porque tem coisas novas para acontecer na minha e na tua vida. Não existe uma palavra que parta da parte do reino que não alcance o seu propósito, que não cumpra o seu milagre, que não vá de encontro ao seu alvo. Isaías 55, ele vai dizer: eu é que sei os pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Assim é a minha palavra, ela desce do alto céu como a chuva, alcança a terra, faz o seu fruto produzir e cumpre o seu propósito. Eu separei uma outra palavra que vai dizer o seguinte: e digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia é próximo. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e nos vistamos de armas da luz. Irmãos, o sono espiritual, ele não bate da noite para o dia. Assim como o nosso crescimento existe um processo, um esforço, o sono espiritual, ele vai se apoderando das nossas vidas, sem termos a percepção do risco que estamos correndo, sem entendermos o que está por vir adiante. O ladrão, quando ele vai entrar na casa, ele não avisa, ele chega, entra e faz o que tem que fazer. O mundo espiritual não é brincadeira. Quando nós percebemos, já estamos mais vazio e frio do que pessoas que não têm o costume e o conhecimento que temos. É por isso que existe uma necessidade de saber quem é este Cristo e permitir que a nossa vida seja moldada pelos padrões e princípios da palavra, deste verbo que estava lá no começo, que está hoje e que para sempre estará conosco. Eu fico imaginando este homem pegando a sua cama, colocando nas costas e nem sabendo quem foi que fez o milagre nele. Que cegueira que é essa, irmãos? É bíblico. Versículos depois, os judeus perguntam para ele: quem foi? Não perguntou nem sobre a cura. Quem foi que mandou você carregar a cama em pleno dia de sábado? Irmãos, os caras eram tão religiosos que eles estavam mais preocupados com a cama que o homem estava carregando do que com o milagre que aconteceu na vida dele. Ele fala: não sei. A Bíblia fala que ele não sabia porque tinha muita gente naquele lugar. E quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, recebe a bênção e se esquece quem foi que fez por ele, para ele ou através dele. Como aqueles 9 leprosos de Lucas 16, como aqueles homens que contemplaram ali a cura da sua lepra e se esqueceram de voltar para agradecer. O milagre é apenas o começo de um tempo ao qual Deus tem a realizar nas nossas vidas. Tem gente que chega ontem e recebe a bênção, o milagre, entra num fervor, entra num posicionamento e continua firme e forte para o alvo. Tem outros que recebem muitas outras, mas quando chega no meio do caminho, a mente começa a costear em 2 pensamentos: aquele primeiro amor, aquele desejo de adorar, aquele anseio por buscar a palavra de Deus, aquele culto de oração,
aquele culto de doutrina, isto vai ficando de lado, vai deixando como se fosse uma coisa normal. É tempo de remir os tempos, é tempo de buscar a Deus a tempo e fora de tempo, é tempo de se posicionar, porque a hora está perto. Eu tenho certeza que uma hora ou outra, como diz a palavra, o nosso Jesus vai buscar. E será que vai ter fé na minha e na tua vida? Será que estaremos de pé, caminhando, prosseguindo para o alvo? Quando Jesus ele cura o filho daquele centurião, ele fala: nem em Israel eu vi fé igual a essa. Você sabia que lá fora tem pessoas que têm mais fé do que eu e você? Por mais que a sua fé esteja centralizada em coisas erradas, são essas pessoas que quando vêm para cá fazem a diferença, porque elas não deixam a sua consciência ser roubada. Elas sabem quem elas eram lá atrás, elas sabem como ela era usada pelo inimigo, elas sabem o que elas faziam lá. Então estar aqui é motivo de gratidão e não obrigação. Estar aqui é reconhecer que é preciso carregar a cama para saber de onde viemos. Éramos projeto vazio, terra seca, éramos mal vistos pela sociedade, desprezado pelo pai, pela mãe, mas por Deus não. Entre esta multidão que estava assim como Jesus viu aquele cego, ele olhou para mim e para você, fala: é drogado, é prostituta, está perdido, mas para mim ainda tem jeito, para mim ainda tem resultado, para mim ainda tem propósito. Pode o mundo inteiro te desprezar, pode o mundo inteiro te abandonar, mas se Jesus chegar na tua vida, eles vão ter que ver você carregando a sua cama, eles vão ter que ver você se alegrando, eles vão ter que ver você festejando e saber que foi Jesus, o nome sobre todo nome, que operou um milagre na minha e na tua vida. Não existe maior no céu, nem embaixo da terra, e nem neste tempo presente. E se Jesus quer agir, não importa o religioso que te aponta, não importa o religioso que pergunta quem que fez, e não importa se você não souber dizer quem fez. O importante é que Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. O importante é que Ele muda aquilo que o homem não pode mudar. O importante é que 38 anos para Ele é como se fosse 38 dias. Ele é atemporal, Ele não trabalha no meu e no teu tempo, mas Ele faz porque Ele é Deus. As macas estão cheias, os corações estão secos, os olhos já não choram mais na presença de Deus. Pessoas que congregam há muitos anos, que se converteram há muitos anos, fala que todos os cultos tinham que levar o lencinho, porque todo mundo chorava, o povo estava sensível. Nós estamos cada dia mais se apossando dessas macas espirituais. Nós estamos cada dia mais deixando aquele primeiro amor de lado. Nós vemos as coisas malignas acontecendo aí fora, mas aqui não, dentro de mim, de você, mora Ele que primeiro nos amou. Lá fora é normal porque o mundo é do maligno, mas aqui não. A Bíblia fala na carta aos Efésios: lembra de onde tu caíste, se arrepende e volta. Volta ao quê? Ao primeiro amor, às primeiras obras, a dar honra a quem tem honra, a servir ao teu próximo como se estivesse servindo a Deus. Aqui não é empresa, aqui é a igreja de Jesus Cristo. É tudo por amor. Colossenses 3:23: tudo que fizer façais como se fosse para o Senhor. É tempo de retrocedermos, deixarmos o terno, deixarmos o cargo e sabermos que é para Ele que primeiro nos amou. João 1,17, e eu encerro. Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar
A condenação é o princípio do abismo do império das trevas, que vai encontrando morada e nos colocando em leitos espirituais. É preciso resgatar o primeiro amor, é preciso resgatar o desejo de adorar a Deus. Eu lembro quando eu levantei as mãos, eu queria estar na segunda, eu queria estar na terça, eu queria lavar banheiro, eu queria servir água, eu queria fazer tudo. Hoje, para fazer uma coisa é uma luta, é uma dificuldade. Ah não, vou comer uma pizza, outro dia eu vou. É tempo de resgatar o primeiro amor, porque Jesus está à porta e Ele vem buscar uma igreja fervorosa, um povo valente, um povo que ama, porque muita gente não se ama mais, só tolera, só suporta. Se não ama o homem, não ama Deus. Tem fama de que vive, mas está morto. Eu já fiquei assim, irmãos, eu não tenho vergonha. Eu estava na igreja, parecia que eu estava no mundo da lua. Eu ficava assim: a paz do Senhor, a paz do Senhor, e nem aí para a igreja. A pior coisa é você estar dentro de um ambiente e não estar presente de corpo, alma e espírito. Se vem, faça como aquela mulher disse: chegará o tempo em que virão os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Põe fogo na tua oração, põe fogo no teu sermão, busca unção, busca intimidade, busca voltar ao primeiro amor, porque o resto Jesus faz. O milagre para Ele é consequência. Haja luz, houve luz. Haja vida, haja vida. Quer ser curado, levanta. Quer enxergar, enxerga. O que para mim e para você é impossível, para Deus aconteceu. Mas será que, se Ele fizer, iremos permanecer longe deste leito espiritual? Eu falo, irmão, às vezes eu fico olhando aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Ela ficou ali 12 anos. Eu fico pensando, se ela tivesse tocado no primeiro ano, será que tinha saído virtude? Não espere doer, não espere os anos te desgastar. Toque nele como se fosse a primeira vez e receba a virtude da parte de Deus. Toque nele como se fosse a última oportunidade e receba a virtude da parte de Deus. Cama espiritual nunca mais. É para o alvo que nós iremos. Como Paulo disse: não que eu tenha alcançado algo, mas prossigo para o prêmio da soberana vocação. Deus vai fazer na tua casa, Deus vai fazer na tua vida, mas Ele quer fazer primeiro em você. Ele quer te curar, Ele quer te pôr de pé e te levantar. Eita glória. Amém, igreja? Glória a Deus. Leito espiritual nunca mais. Eu falo para Deus, presbítero Adriano, eu falo com toda certeza e sinceridade: se for para voltar, me leva. Da onde eu vim, se eu voltar, o diabo me leva, irmãos. Se eu já era perturbado, imagina 7 vezes mais. Imagina com a legião. Misericórdia. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e me conserva com temor, com fervor e muito amor, porque o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor nos faz amar inimigo, o amor nos faz entender que é tudo do jeito dele, não como nós queremos. O amor nos faz entender que não é nada sobre eu, é tudo sobre ele. Não é nada sobre cargo, é sobre servir, é sobre amar, é sobre se posicionar. A igreja deste século dá vergonha, irmãos. Tantas pessoas intituladas, mas que nunca conheceram o excelso amor. Apóstolos, 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 mas ninguém quer limpar banheiro, ninguém quer sentar aí e ficar uns anos aprendendo, ninguém quer passar pela escola. Eu sempre falava para minha esposa: o dia que eu estiver na igreja, o nome dela vai ser paulada na nuca ou porta estreita. Porque esse evangelho aí, irmãos, que tudo pode, não existe. Isso daí leva para o inferno. A porta é estreita, irmãos. A porta é estreita. Nós não lutamos com carne e com sangue, é com os demônios, é com o principado. O negócio é sério, igreja. Não é sobre querer, eu acho, é sobre se posicionar e viver a vontade de Deus. Amém, igreja?
Vamos colocar de pé, vou fazer uma oração em nome de Jesus, vamos embora. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. Que da mesma maneira que chegamos sobre este recinto, sobre esta casa de oração, o Senhor possa contemplar a cada vida, a cada alma, colocar da tua virtude, do teu poder, trazer o teu renovo, o teu consolo, a tua fortaleza, ó Pai. Põe de pé, faz tudo novo, muda a história, habilita um tempo celeste sobre esta casa. Se houver um principado, uma potestade, um espírito amarrando, prendendo, travando esta obra, seja quebrado agora na autoridade de Jesus. Se houver alguém, Pai, com a palavra de maldição lançada sobre essas vidas, seja anulada, Pai, no nome de Jesus. A todo principado, potestade que batalha, que trava, que amarra, seja quebrado, destruído contra esta igreja em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, para a sua glória, um tempo de paz, de virtude, de bênção, de renovo, de vida, de constância, de amor, de perdão, de temor, de sinceridade. Eu profetizo, Senhor, que aquilo que olhos não viu, ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, é o que esta igreja vai viver. Abençoa, Senhor, os pastores, os obreiros e os membros para a glória do teu santo nome. É o que agradeço, e as palmas são para Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso e soberano. Amém, meus amados. Palavra maravilhosa, né, queridos? Pode deixar. Para glorificar a Deus, segura ele que ele apaga. Se segura que ele apaga. Aí. Aleluia, Deus. Amém, meus amados. Quem entendeu a palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Senhor, eu te glorifico pelo teu servo, Pai, por estar, Senhor, sempre pronto, Pai, para atender o chamado que o Senhor tem na vida dele, Pai. E isso, Pai querido, é que faz, Papai, com que a obra não pare, com que a obra ela continue, Deus tremendo. Ah, Senhor maravilhoso. Cada um que está aqui nessa noite, Pai querido, eu creio, Pai, que terá uma noite abençoada em tua presença, porque o Senhor, Papai, vela os nossos sonhos,